Glória a Deus. Queridos, vamos continuar nosso estudo no livro de Hebreus. Nós paramos, depois de darmos a introdução ao livro de Hebreus, nós falamos a respeito do seu propósito, falamos como ele chegou até nós, as teorias a respeito da autoria, as teorias também a respeito do destinatário. Foi algo muito edificante que nós vimos e que o capítulo 1 traz ali um sumário, do versículo 1 ao versículo 3, e depois ele deslancha, começando pelo assunto de que Jesus Cristo é superior aos anjos. Lembrando que os destinatários que ele estava enviando aos judeus, eles criam muitas vezes que os anjos eram seres que deveriam ser adorados. E muitas vezes alguns deles colocavam adoração a anjos, e não só isso, colocavam que o Messias era inferior aos anjos. Por exemplo, como nós já falamos aqui, aqueles judeus que permaneciam a comunidade de Qumran, ali próximo do Mar Morto, eles tinham a cultura de dizer, alguns deles, de que o Messias era inferior aos anjos. Veja, o problema disso tudo. E nós vimos até aqui, como que é tratado, o autor de Hebreus mostra através dos textos do Velho Testamento, provando que o Messias era maior, não só que era maior que os anjos, mas que ele era o próprio Deus. O próprio Deus encarnado, ok? A plenitude da divindade estava em Jesus Cristo. E então ele vem citando vários versículos e nós não chegamos ao fim do capítulo 1. Por isso que a nossa ideia hoje é nós chegarmos até o capítulo final do capítulo 1 e podemos fazer algumas aplicações a respeito do que, sabendo aquilo que nós sabemos, como nós podemos lidar não só como isso nos atrai para próximo de Jesus Cristo, sabendo que Ele é o verdadeiro Deus e aquele que nós devemos colocar sobre todas as coisas, mas também como nós podemos enfrentar as heresias muitas vezes que se apresentam, como acontecia naquela época, acontece também hoje. Nós vamos mostrar aqui 3 exemplos disso em seitas que, por não entenderem o texto de Hebreus, acabam cometendo certas atrocidades. Amém? Bem, primeiro slide aqui, nós vamos voltar da onde nós paramos, que era no versículo de número 8 de Hebreus. Então você pode abrir a sua Bíblia aí comigo, no livro aos Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 8, e nós vamos ler o 8 e o 9, e vamos aqui estudá-lo. Quem achou, diga amém. Amém. Olha o que o texto diz. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Veja esse texto. Que texto fascinante, versículo número 8 e versículo de número 9. Ele cita aqui o Salmo de número 45. O Salmo de número 45 é um salmo que mostra a diferença entre as coisas criadas e o seu Criador. Se você ler o Salmo 45, você vai ver que ele vai fazer o tempo todo esse paralelismo entre as coisas criadas que passam, que se deterioram, que são belas, como eu disse aqui, hoje olhando o pôr do sol quando vinha, algo belíssimo, mas agora já acabou, passou. É transitório, é momentâneo. Aquela beleza, aquela glória dele é passageira. A glória, por exemplo, nós falamos domingo passado, até um pouco cômico, mas nós falamos a respeito da beleza. Nós nem sempre vamos ser tão bonitos assim, Isso é transitório. A Bíblia vai dizer assim que a gente é como um vapor. O que é o vapor? Quem já fez chá sabe muito bem. Sobe aquele vapor e logo desaparece. É transitório. E ele fala assim a respeito do trono de Deus, é um trono que não é transitório. É um trono que dura pelos séculos dos séculos, que não passa, que não tem fim. A diferença que ele está trazendo aqui é que o trono de Deus, que ele vai falando assim, que é a respeito do Filho, a respeito de Jesus Cristo, a respeito do Messias, o trono dele é para todo sempre. Enquanto que, qual é o trono dos anjos? Qual é o trono da criação? Ou seja, a criação é o que ele está referindo sobre a criação?
Os anjos. Anjos não são seres eternos, no sentido de que sempre existiram. Não, o que sempre existiu é Deus. Todo o resto foi Deus quem criou. Todo o resto tem um início. Talvez não tenha um fim, igual nós fomos prometidos por Deus que teremos vida eterna. Os anjos têm eternidade, mas depois do momento que iniciou-se, ok? Então ele está dizendo o quê? Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cedro de equidade é o cetro do teu reino. O reino de Deus não passa. Mas uma característica desse rei é que ele ama a justiça. Mas a forma como ele coloca aqui, o autor de Hebreus, não fala que ele acha bonito a justiça. Não é o sentido de que a justiça é algo que ele fez enquanto estava aqui na terra, como no sentido de que ele teve que ser obrigado a fazer justiça, agir em justiça, como se Deus tivesse colocado e ele fosse na marra fazendo justiça. Não, mas o texto fala assim que ele amou a justiça como se fosse, ou melhor, sendo dele própria. Ele amou fazer a justiça. Ele amou ser a justiça. Veja que diferença. A justiça pertence a ele próprio. Não é uma coisa que ele obedece, é uma coisa que ele ama. E essa é a diferença de amar a justiça, e por isso, por ele amar a justiça, o texto fala assim que esse rei, que não tem fim o seu trono, ele odeia a iniquidade. Veja o contraste. Ele odeia a iniquidade. Por isso, por quê? Por isso o quê? Por essa justiça reta, por essa conduta perfeita, ele está falando do Messias aqui, de Jesus, por essa conduta perfeita, por amar a justiça, por ser quem ele foi, pelos méritos dele, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria. O que é isso, pastor? O que é ungiu com óleo de alegria? A palavra ungir aqui, ela traz o significado do quê? A unção era algo que acontecia não só de colocar alguém numa posição, como por exemplo Davi foi ungido rei de Israel. Não era só quando você colocava alguém numa posição e consagrava, mas também era um sinal de honra. Então, por exemplo, eu vou ungir a Carla ao ministério da mídia. Não é só o ato de colocá-la na posição de autoridade, mas também é a questão de honrar a Carla. Era uma alegria, é um favor que a Carla recebe. Receber o óleo é receber uma honra. Então, ele está falando assim, Deus honrou, Deus ungiu com óleo, um óleo de prazer. Deus teve prazer. Por quê? Porque ele foi uma justiça. Fez uma justiça reta, porque ele odiou a iniquidade. E Deus honrou ele, aí aqui a segunda parte às vezes até confunde, mais do que teus companheiros. A ideia é de que, no contexto original do Salmo 45, seria talvez um rei sendo ungido com mais honras do que outros reis, né? Então é um rei na presença de outros reis. Mas aqui a ideia é também um rei sendo ungido com mais honra do que aqueles que estão assistindo a sua coroação, entendeu? Então essa é a ideia. Jesus Cristo foi ungido por Deus com maior honra do que aqueles súditos que o estavam assistindo. E aqui nós podemos colocar aqui, entendendo esse contexto, que seriam os anjos. Os anjos estão coroando ao Senhor. Os anjos estão honrando ao Senhor. Os anjos estão assistindo a glória do Filho, o Filho Deus. E eles estão o quê? Ele é mais honrado do que os anjos que o assistem. Essa é a ideia, a superioridade de Jesus sobre os anjos. E o versículo 10, ele continua a respeito disso, citando um outro salmo muito interessante, que é o salmo de número 102. Era o salmo que nós íamos ler no começo do culto, mas eu acabei mudando para o salmo 100, né? Ele fala assim, ó, veja aí na sua Bíblia, salmo, o Hebreus 10 e 11, 11 e 12 também. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles, olha só, lembra a transitoriedade? Perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão, e como manto os enrolarás,
e como uma veste se mudarão, mas tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Veja uma coisa, os gregos acreditavam numa situação que era a seguinte: os gregos acreditavam, e os romanos também, de que o universo ele não poderia morrer. Eles acreditavam que o cosmos, o mundo, a natureza não podia morrer. Não só eles, mas também os asiáticos também acreditavam nisso. E alguns acreditam até hoje. Acreditam que o universo quando eu falo assim, as estrelas, o globo terrestre, toda essa astronomia, ela não morre, ela não perece. Mas veja que a Bíblia, naquela época, no meio dessa cultura, que acreditava que não tinha fim o universo, alguns deles acreditavam na eternidade do universo, como se tivesse sempre existido. Inclusive, um parênteses aqui, só para uma curiosidade, a maioria das culturas acreditavam que o universo sempre existiu e os deuses apareceram depois. Olha que coisa bizarra. A própria cultura grega, em algumas partes, acreditava que o mundo sempre existiu. O universo e as estrelas sempre existiu e nunca tem fim, é infinito. Porém, os deuses vieram depois. Eles foram criados depois. Olha que coisa interessante. Só fechando esse parênteses. Veja que a Bíblia não, a Bíblia já tinha essa noção de que o universo tinha um início e outra coisa, que ele estava se deteriorando, como nós sabemos hoje, a respeito das leis da física que nos mostram que o universo está realmente regredindo, como roupa envelhece. Ele diz o seguinte: porém, enquanto a criação ela envelhece, o que acontece? O Senhor não, o Filho não, Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele é quem? Aquele que não passa, que não tem fim, não tem começo e não tem fim. Não é o cosmos que não tem começo e fim, o cosmos tem um começo e também ele envelhece e passa, ele perece. Mas Deus, o Filho, não. Essa é a diferença, essa é a grande diferença. Então, o versículo 13, depois de fazer essa comparação entre as coisas criadas e o Filho que não passa, que não tem fim, ele vai para o versículo 13, que diz o seguinte, fazendo um confronto, citando um outro salmo ainda, que agora é o Salmo 110. Olha o que ele diz: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Ele está fazendo uma pergunta para aquele povo que acreditava nos anjos como divindades. Para qual anjo Deus disse isso? Para qual ser celestial Deus disse isso? Ele cita o Salmo 110, que Deus citou para ele sentar até que os inimigos dele fossem colocados por escabelo dos vossos pés. Veja, a Bíblia nunca fala a respeito de anjo sentado. Sabe por quê? Pastor, o que tem a ver anjo sentado? Na cultura e na ideia bíblica, é sempre a seguinte: lugar de se assentar é lugar de majestade. Quem se assenta no trono é majestade, é rei, é soberano. Quem fica de pé são os súditos, ok? Essa é a ideia. Então, o que ele está dizendo para esse povo? Ele está dizendo o seguinte: qual dos anjos está sentado no trono? Qual dos anjos tem a majestade? Qual dos anjos o próprio Deus disse: assenta-te até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos vossos pés? Qual anjo tem essa honra? Na verdade, a Bíblia vai dizer que os anjos servem a Deus, e não Deus serve aos anjos. Então, ele está mostrando uma diferença, a contrariedade dos pensamentos deles a respeito disso. Por isso que o Salmo 110 diz assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Veja, ele pegou a palavra Senhor, do Salmo 110, que é uma posição de majestade. Quem é o senhorio? Você pensa na cultura que foi escrito os Salmos. Existia o Senhor e existia os servos. E existia os escravos. Tinha essas três categorias. Ele está dizendo o quê? Ele chama Deus de Senhor, o dono, o majestoso, o rei. E ele chama quem? Ele chama Jesus de Senhor. Ou seja, ele está dizendo o quê? Jesus é divino.
Ok? Entenderam até aqui? Ele troca essa palavra Senhor por o Filho. Ele não tem dificuldade de ver isso. Porque no próprio Novo Testamento, o tempo todo, os apóstolos e os servos do Senhor chamam Jesus do quê? O quê? O Senhor Jesus Cristo. Sempre é esse codinome. Senhor Jesus Cristo. Entenderam? Muito bem. Depois de ele fazer tudo isso, ele conclui, que é o versículo 14. Não são, já que ele mostrou todas essas provas bíblicas, citando o Velho Testamento e mostrando a majestade do Messias em detrimento, em comparação, em contraste com os anjos. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ora, ele está dizendo, os anjos não têm uma função muito específica. Qual a função específica dos anjos, segundo o autor de Hebreus? É simples, eles são espíritos ministradores. A palavra ministro é aquele que serve, aquele que entrega. Eu, aqui na igreja, sou o ministro do Senhor, eu aquele que serve, leva uma mensagem. Os anjos são esses enviados para servir. O que está acontecendo? Você pode lembrar muito bem, quando Jesus, depois da tentação com Satanás, o que aconteceu? Os anjos vieram e o serviram. Quando Daniel está lá na Babilônia, o que acontece? Deus envia os anjos para servi-lo, para ajudá-lo. Os anjos são anjos ministradores. Eles ajudam quem? Nós, enviados de Deus para fazer uma função específica de trabalho. Eles são trabalhadores de Deus. Anjos mensageiros, ok? Isso é uma coisa muito importante. E Deus não, Jesus Cristo não, Ele é o próprio majestade, que se assenta para receber a glória e a honra. Essa é a distinção, uma distinção bem clara. Entendendo tudo isso, queridos, nós podemos olhar para tudo isso e aqueles autores, ou melhor, aqueles destinatários entenderam que Jesus não pode ser comparado com os anjos. Mas a pergunta para nós é, pastor, nós não estamos mais naquele contexto da comunidade Qumran, dos judeus do passado. Nós já entendemos que Jesus Cristo é o Senhor. Hoje em dia não tem mais essa ideia de que os anjos e Jesus Cristo, eles estão aí em equivalência ou até que os anjos sejam superiores. Novidade, tem sim. E eu quero mostrar para vocês algumas seitas que têm esse tipo de doutrina, por não entenderem. E como nós, entendendo o capítulo ou o livro de Hebreus, podemos facilmente não sermos capturados por essas vãs sutilezas de doutrinas enganadoras, ok? A primeira delas que eu quero mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, mas é chamada Seita dos Mormons. Quem já ouviu falar dos Mormons? Aqui em Valparaíso, que eu saiba, não tem. O que é essa seita? Só para fazer eu não vou falar tudo sobre ela, porque seria um estudo específico a respeito da doutrina deles, que vários pontos são errados. Vários e vários e vários mesmo. Vou falar apenas de alguns que nós citamos no texto de Hebreus para refutá-los. Os Mormons é uma seita norte-americana. Ela surgiu nos Estados Unidos. Ok? O que aconteceu? No ano de 1800, um cara teve uma suposta revelação, na verdade ele perguntou para Deus o seguinte, Deus, ele foi num monte orar, ele via as igrejas presbiterianas, as igrejas batistas, as igrejas da Assembleia de Deus, ele via as igrejas metodistas, ele falava assim, mas Deus, qual igreja está certa? Porque eles divergem em algumas coisas. É verdade que existem divergências até entre as nossas igrejas com outras e tudo mais, mas não são pontos centrais, nós temos que entender isso. Mas ele entendia que esses pontos eram vitais. A diferença, por exemplo, do batista para o presbiteriano. O presbiteriano acredita que o batismo é por aspersão, igual acontece na igreja católica, por exemplo, de pegar lá a água e aspergir sobre a pessoa, e aquele é o batismo. Nós, iguais os batistas, nós acreditamos que o batismo é por imersão, não é só esborrifar água, mas é mergulhar. A palavra batizo no grego significa mergulhar nas águas. Então ele achava que essas diferenças
traziam, então, que um estava errado, o outro certo, e de que qual deles estaria certo, então. E ele perguntando essa oração, ele diz, segundo ele mesmo, que ele teve uma revelação, que Deus e Jesus Cristo se apareceram para ele e falaram o seguinte: nenhuma delas está certa, todas estão erradas. Nenhuma das igrejas está correta aqui na América. Todas estão corrompidas e não servem para nada mais. Eu vou enviar para você uma nova revelação do que é a verdade, como a igreja tem que ser. As igrejas do último dia, ela precisa ser renovada. E então, ele teve essa experiência que ele diz. Então, a partir desse momento, esse rapaz chamado Joseph Smith Jr., ele era um fazendeiro, ele teve uma outra revelação, onde ele estava num monte, e então apareceu um anjo chamado, deixa eu achar aqui, Moroni, um anjo chamado Moroni. Esse anjo Moroni chegou até ele e disse que ele, há 1.400 anos atrás, ele estava no mesmo lugar que esse Joseph estava, naquela montanha. O anjo era uma espécie de reencarnação, veja só, já começa por aí, uma espécie de reencarnação que chegou para Joseph e disse o seguinte: mas eu escondi a verdadeira história que vocês devem seguir aqui na terra. Eu cavei um buraco há 1.400 anos atrás e guardei aqui nesse monte. E eu vou te revelar onde está, e você vai pegar e você vai traduzir através do Urim e do Tumim, que não faz sentido nenhum, porque Urim e Tumim não é para traduzir nada. Urim e Tumim é uma forma de falar com Deus, que os sacerdotes usavam na antiguidade, mas enfim, e ele pegou esse livro, supostamente um livro dourado, de ouro, e ele traduziu aquilo para o inglês, traduziu aquelas palavras que estavam para o inglês. E então ele começou a ter uma série de revelações a respeito de um novo evangelho. Por isso que o livro dos Mormons é chamado O Outro Evangelho de Jesus Cristo. O nome da igreja deles é a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, ok? Essa é mais ou menos a história de Joseph, tá? E da seita dos Mormons. Veja, a primeira coisa é essa questão dessa revelação do livro dos Mormons. Como um anjo apareceu para ele, e esse anjo revelou para ele uma outra doutrina, que era diferente da Escritura. A seita dos Mormons, por exemplo, só para vocês entenderem um pouco, eles acreditam em revelações. Então, o Joseph foi o principal profeta de Deus. Ele se dizia o profeta de Deus. Ele falava em nome de Deus. Então, o que ele escreveu virou doutrina, entenderam? Ele tinha uma doutrina toda que ele mudou. Por exemplo, a poligamia é uma questão que eles aceitam como verdade de Deus. O Joseph teve cerca de 40 mulheres. E aqueles que recebem um certo carimbo de Deus aprovando, eles também podem ter várias mulheres. Por isso que quando essa seita surgiu nos Estados Unidos, houve muita perseguição contra eles. Porque os seus proeminentes tinham muitas mulheres. E aí acontecia uma série de problemas conjugais e tudo mais, e financeiros e também de ordem imoral, que acabou culminando na morte dele, que ele foi colocado como um mártir, inclusive, por causa que ele defendia esse tipo de coisa como revelado de Deus. Não são todos os mormons que trabalham com a poligamia, mas eles dizem assim: aqueles que receberam a revelação de Deus, que devem então ter várias esposas e não uma só, ok? Veja, quem foi o que revelou o evangelho para eles? Foi um anjo. Entenderam? O anjo revelou um evangelho acima do evangelho de Cristo. E o que a Bíblia diz para nós a respeito disso? O que Hebreus pode dizer para nós a respeito disso, para a gente não cair nessas ciladas, por exemplo? Porque eles são muito persuasivos. Eu mostrei essa foto aqui para vocês. Eles andam sempre bem vestidos, são todos muito inteligentes. Os missionários dos Mormons, eles passam por um seminário teológico por cerca de 10 anos, estudando para poder sair nas ruas. Então, quando eles chegam para conversar com vocês, eles sabem tudo que você pode falar contra eles. E já tem todos os argumentos guardados, entendeu? Então,
é uma seita muito perigosa nesse sentido. Porém, ela não passa pelos critérios bíblicos, por isso que tiveram que escrever um outro evangelho. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? Gálatas 1, 8 e 9, Deus foi muito prudente em revelar na sua escritura algo para a gente não cair nessas ciladas. Veja que Gálatas 1, 8 e 9 diz: mas, ainda que nós pessoas, ou o que o texto diz? Anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Veja, como é que eles receberam o evangelho dos mormons? O outro evangelho de Jesus Cristo? Por meio de um suposto anjo. E o que Hebreus diz para nós? Hebreus é muito claro em dizer que antes Deus falava através de homens, dos profetas e até por meio de anjos. Mas como é que ele tem falado nos últimos tempos conosco? Hebreus 1:2 diz: mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Veja, Jesus não manda mais recado para nós, por intermediários. Ele não baixou o nível de comunicação conosco. Ele por meio de sua palavra que ele nos tem falado diretamente. Não precisa mais de intermediário. Jesus Cristo é superior aos anjos. Paulo está dizendo assim, nem se for nós, os apóstolos, nem se for outros profetas, nem se for anjos. Por quê? Porque a revelação chegou no seu cume mais elevado. Qual que é? Deus nos tem falado através de Jesus Cristo. Agora vem um anjo falar, opa, o Filho falou. Não tem mais anjo que pode falar acima do Filho. A revelação última já nos foi decretada. Não tem mais para quem nós darmos ouvido a não ser o Filho. A Escritura inspirada pelo Espírito Santo, por meio de quem ele nos revelou a verdade. Veja como é importante entender esses ensinos de Hebreus. Cristo é superior aos anjos, tanto em palavra, como em essência, como em autoridade. Não existe ninguém maior que ele. Outra seita que também erra muito, e nós podemos mostrar a respeito dos seus erros através do que nós aprendemos até aqui, com esse pouco conteúdo de Hebreus, muito conteúdo de Hebreus, a gente já pode refutar uma série de coisas. Uma delas é os testemunhos de Jeová. Testemunho de Jeová aqui na cidade tem, né? Os mormons, como eles são uma sociedade muito elevada financeiramente, normalmente é só em grandes metrópoles que tem os mormons. Você vai ver assim, o lugar onde eles ficam são verdadeiros palácios, ok? E dificilmente um pobre entra no meio deles, é uma coisa bem... Agora os testemunhos de Jeová não, são um pouco mais simples, mas também são um povo que tem uma doutrina muito estranha a respeito de Cristo, por não entender justamente o livro de Hebreus. Os testemunhos de Jeová, eles creem que Jesus não é Deus. Eles acreditam que Jesus foi uma espécie de profeta. Foi um homem enviado por Deus, assim como Isaías, assim como Jeremias, assim como Sansão, assim como esses homens. Então eles creem que Jesus não é Deus. O charge aqui, caso vocês não consigam enxergar, está escrito o seguinte: olá, eu sou o testemunho de Jeová. Você já encontrou Jesus? E está Jesus escondido, falando assim, não fala que eu estou aqui, né? Até Jesus foge dos testemunhos de Jeová, né? É mais ou menos isso. Mas brincadeiras à parte, os testemunhos de Jeová, eles são da seita dos arianos. Ário foi um teólogo do segundo século que acreditava que Jesus não era Deus. Jesus era um homem, só homem. Lembra que nós falamos no estudo passado que Jesus tem a sua união hipostática, que ele é tanto homem, 100% homem, como 100% Deus? O arianismo acreditava que Jesus era só 100% homem e acabou. Eles creem que Jesus é apenas um homem. Mas veja, o texto de Hebreus nos deixa claro que a revelação da divindade, que a relação da divindade de Cristo está em afirmar que ele é o eterno.
Jesus Cristo é eterno, não tem começo nem fim. Jesus Cristo é o Criador dos céus e da terra. Que Jesus Cristo é o soberano sobre toda a criação e sobre todos os anjos e sobre tudo que existe. E que Ele é o Filho de Deus. Lembra que nós falamos que falar que é Filho de Deus para os hebreus era a mesma coisa que dizer que você era da mesma essência, que você pertencia à mesma natureza. Essa era a ideia, como está em João, no Evangelho de João, versículo 5, ou melhor, capítulo 5, versículo 18. Aquele que se diz Filho de Deus, se diz como ou da mesma natureza que Deus. E Jesus se dizia ser o Filho de Deus. E o livro de Hebreus mostra para a gente que Jesus é o Altíssimo. Ele é o Senhor, o soberano, o Criador, o Eterno. Ok? Então, só isso já nos ajuda a fugir de erros doutrinários. Semelhantemente, existe uma outra seita chamada Adventismo do Sétimo Dia. Tem aqui também em Valparaíso. Não só os adventistas do sétimo dia, mas adventistas da promessa, adventistas de outras coisas também, são também uma seita que acredita no quê? Só para fazer uma palhinha do que é a seita da Adventista do sétimo dia, os Adventistas do sétimo dia foram criados no mesmo século que os Mormons. Foi Guilherme Miller, ou William Miller, dependendo do local. Ele foi um homem que teve uma suposta revelação de que os 70 semanas de Daniel eram literais. Então ele fez as contas matemáticas segundo os cálculos dele mesmo e chegou que Deus ia chegar naquele século, em determinado dia, e marcou uma data para a volta de Cristo. Por isso a igreja do advento, da volta, do advento, da vinda de Cristo. E do sétimo dia, por causa que depois veio uma doutrina que foi abraçada, essas ideias de Guilherme Miller, foi abraçada por uma mulher chamada Ellen White. Ok? Ellen Goldwhite, que foi uma profetisa maior dos adventistas. Então ela é uma espécie de, lembra do Joseph, o Smith? Ela é como se fosse a dos adventistas. A doutrina praticamente inteira dos adventistas é baseada no que ela escreveu. O que ela escreveu é o que eles acreditam. E ela disse, por exemplo, a respeito de Jesus, do assunto que nós estamos falando aqui, tem outros erros doutrinários, nós vamos falar especificamente desse que nós estamos estudando hoje, que é o mesmo erro que também os testemunhos de Jeová têm. Não é de dizer que Jesus não é Deus. Os adventistas creem que Jesus é Deus. Os testemunhas não. Mas qual que é a relação dos dois, então, em relação a Jesus Cristo? É que os testemunhos de Jeová e os adventistas acreditam que Jesus é o arcanjo Miguel. Os adventistas creem o seguinte: Jesus é Deus, porém Jesus também é o arcanjo Miguel. Os testemunhos de Jeová não, eles acreditam o seguinte: Jesus foi um profeta e Jesus é o arcanjo Miguel. Entendeu? A diferença é que um acredita que Jesus é Deus, que é os adventistas, e os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. Mas no aspecto de que Jesus é o arcanjo Miguel, os dois concordam. Entenderam? Então, qual o problema disso? Vários, né? Primeiro, o arcanjo Miguel é um anjo. Ele é um anjo mensageiro poderoso. O príncipe, vamos dizer assim, quando nós falamos na teologia, existe uma matéria chamada angeologia, que estuda justamente as classes dos anjos e suas relações. Nós temos pouco conhecimento a respeito disso, por isso que a teologia cristã ela não se envolve muito com isso, porque a Bíblia fala pouco a respeito disso. Mas ela fala a respeito dos serafins, dos querubins e dos arcanjos. E o único nome dado a respeito de arcanjo na Bíblia é para Miguel. E é a mais alta patente dos anjos. Então, como se houvesse patentes. Querubins, serafins e arcanjo. Arcanjo é o top dos anjos, entendeu? É o que manda nos outros anjos, vamos dizer assim. Tá? Só para ficar mais fácil de entender. E só um nome de arcanjo é colocado na Bíblia. E muitas vezes ele é colocado em situações de certa salvação. Mas não de salvação da alma, dos pecados, igual Jesus. Mas de salvação de socorro, de ser um mensageiro, alguém que protege e tudo mais. Então, houve um grande problema aí na hora de interpretar
que tanto os adventistas como os testemunhos de Jeová creem que Jesus é o arcanjo Miguel. Porque só tem um arcanjo, segundo eles, e que esse arcanjo é o príncipe dos céus, então é Jesus, o Salvador. Entenderam? O problema disso? Vários. As provas que nós temos de que isso não é verdade. Primeiro, Daniel 10:13. Daniel 10:13 cita Miguel como anjo, como arcanjo, mas ele diz o seguinte: ele é um dentre alguns. Ou seja, o que ele diz lá, se você abrir depois a sua Bíblia em Daniel 10:13, vai mostrar que não existe só um arcanjo, existem vários. Então, se existem vários arcanjos e um deles é Miguel, que é Jesus, então nós estamos dizendo o seguinte: existem várias divindades. Isso seria um problema imenso. Porque então nós não teremos um Deus, nós teremos vários deuses. Os mormons não têm problema com isso, porque eles têm vários deuses mesmo. Mas os testemunhos de Jeová, o adventismo e a igreja cristã não tem vários deuses, existe um Deus apenas. Seria uma contradição bíblica. Ou melhor, não seria uma contradição, seria uma loucura de alguém que está lendo o texto fora do contexto. Ok? Então, não existe só um arcanjo, existem vários. A diferença é que existe só um mencionado pelo nome, arcanjo Miguel. E a outra é Judas 1:9, que mostra claramente que Miguel não é Deus. Então o adventista, por mais de acertar na hora de dizer que Jesus é Deus, nisso eles acertam. Mas na hora de dizer que ele é Miguel, eles erram. Por quê? Porque se ele for Miguel, ele não pode ser Deus. Porque em Judas 1:9 fala a respeito de quando o corpo de Moisés foi ser disputado pelo arcanjo Miguel e por Satanás. E quando eles estão ali sabe como é que Miguel reage à afronta de Satanás? Ele diz o seguinte: que Deus lhe repreenda. Ou seja, ele não tinha a sua autonomia de poder. Ele estava sob submissão de Deus. Ele estava em inferioridade em relação a Deus. Ele precisava da autorização de Deus para repreender Satanás. Veja, por mais que o arcanjo Miguel fosse forte, talvez conseguisse vencer Satanás pela sua força, mas ele estava sob autoridade e ele preferiu repreender a Satanás pelo poder de Deus e não pelo poder concedido de Deus a ele. Entende? Então Miguel não pode ser Deus, porque está sujeito a Deus. Tudo bem? Então, mais uma questão. Outra coisa, Hebreus fala o que para a gente? Hebreus fala para nós que Jesus Cristo é superior aos anjos. Se Miguel é um anjo, não tem como Jesus ser um anjo. Não faria sentido. Veja, vou argumentar para vocês que Deus é maior do que os anjos. Que Jesus é maior do que os anjos, só que Jesus é um anjo. Não faz sentido. Ok? Então, aprendendo a respeito disso, nós podemos descartar essas falácias, que muitas vezes vêm sutilmente e pegam alguém desprevenido e acaba convencendo ele sobre uma doutrina estranha a respeito disso. Saber que Jesus Cristo é superior aos anjos mostra que Jesus Cristo é maior do que o arcanjo Miguel. Ele é maior do que todos. Ele é superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus. Amém? Vamos às conclusões? Lembrando que eu só peguei as partes dessas seitas no que tem referente ao nosso estudo. Obviamente que existem inúmeras loucuras aí no meio, mas nós só falamos a respeito dessas que cabem ao nosso estudo nessa noite. Vamos a algumas conclusões então. Primeira, vou ler aqui para vocês, porque eu acho que vocês não vão conseguir ler, porque está bem pequeno. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior aos anjos. Nossa oração, nossa devoção, nosso culto deve ser não a anjos, mas ao Senhor Jesus. Jesus é totalmente Deus. Jesus é completamente Deus. Ele não é um tipo de Deus. Ele não é um anjo divinizado. Jesus é o próprio Deus que veio à terra, se encarnou para nos salvar. Ele não enviou, isso é muito bonito, sabe por quê? Deus não enviou, não terceirizou o serviço.
vou salvar a Carla, vou enviar um anjo para salvar ela. E eu não vou pôr a minha mão no fogo. Não, ele veio ele próprio. Uma vez eu vi uma entrevista, só fazendo um parênteses aqui, na Raizen, que o cara foi fazer uma entrevista de emprego, aí ele chegou lá, e foi lá e falou, não, eu tenho a intenção de fazer isso, tá, não sei o que lá. No final ele colocou lá e o cara deu o crachazinho dele para ele, não, pode ir lá, você está contratado. Aí ele olhou assim o crachá, como assim contratado? Você é o cara que faz a entrevista do RH, como é que... Ele olhou assim, era o dono da Raizen fazendo a entrevista diretamente com ele. Ele ficou sem reação. Se para o emprego o cara já fica nesse estado de euforia, você imagina que o próprio Deus veio pagar o pecado teu e o meu. Ele mesmo veio em pessoa nos salvar. Terceira conclusão. Jesus é criador dos anjos. Os anjos são finitos. Jesus é eterno. O eterno cria o finito. Nunca o finito é louvado eternamente. Ok? Quarto, Jesus é adorado pelos anjos. Jesus é referenciado pelos anjos. Os anjos não podem ser comparados a Jesus. Jesus comanda os anjos. Ok? Jesus é aquele que dá as ordens, aquele que se assenta no trono e comanda, e os anjos com alegria o servem. Ok? Os anjos são servos de Deus designados para nos servir. São anjos ministradores. Eles estão a serviço de Deus. Ok? Eles estão nessa posição, e não na posição de receber honra, glória ou algo do tipo, ou em falar alguma coisa como doutrina em nome de Deus. Só Deus tem esse poder. Jesus é soberano e eterno, diferente dos anjos. A essência, a natureza de Jesus é completamente, infinitamente maior do que qualquer anjo ou divindade, ou, melhor, seres celestiais. Jesus nos salvou se fazendo homem e sujeito ao erro por amor a nós. Isso nos constrange. Né? Aquilo que eu falei, o próprio Deus veio se encarnar para morrer no nosso lugar. Não mandou terceirizar o serviço. Jesus é o principado de toda a existência. Tudo existe por causa dele, por meio dele e para ele. Ele criou os céus e a terra. Ele é a mais excelente de todas as coisas. É por meio dele. Né? Como nós falamos, criou todas as coisas para o seu louvor. Jesus é justo, bom e Senhor sobre tudo. Por isso devemos adorá-lo. Adorar Jesus não é adorar um homem, não é adorar um profeta, não é adorar um anjo, não é adorar um ser celestial, é adorar a Deus. Por meio de Jesus, podemos ser também chamados de filhos de Deus, em mesma semelhança de essência boa, pura e justa. Lembra que ser chamado de filho de Deus é ser da mesma natureza? Por causa de que Cristo veio na terra, morreu no nosso lugar, nós podemos agora ser da família de Deus. E agora podemos ter a mesma natureza. Nossa natureza era pecaminosa, caída, de bastardos. Agora nós somos filhos, nós somos santificados, nós fomos amados. Agora nossa natureza é a natureza de Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, a gente precisa estar... Eu estava falando com a minha esposa esse dia, nós temos que ter consciência de duas coisas. Quando nós olhamos para nós vemos o quê? Pecado, corrupção, miséria, uma série de coisas, erros. Mas quando a gente olha para o outro lado, pela ótica de Deus, por conta de Cristo, quando Deus nos olha, Ele vê, não isso que a gente vê, Ele vê o quê? Cristo. E graças a Deus por Ele ver em nós Cristo. E é por isso que Deus tem prazer em nós. Não porque a gente é bom, mas porque Cristo é bom e está em nós. Cristo fez de nós família de Deus, filhos de Deus, natureza de Deus. É por isso que nós não somos mais filhos da ira, porque agora Cristo nos fez justos. Jesus não é um arcanjo e nem Miguel. Coisa importante. Jesus não é um anjo, Jesus é Deus. Jesus nos fala diretamente por sua palavra revelada e não mais por mensageiros. Então, por isso que nós não cremos, por causa das Escrituras, nós não cremos que existem profetas no sentido bíblico da coisa.
De que antigamente o Senhor nos falou por meio dos seus profetas, seus mensageiros e tal. Mas hoje Ele nos fala pelo Filho. Acabou aí, a revelação terminou. Chegou no seu ápice. Agora nós só ouvimos o que Deus tem para falar. Não existe nenhuma nova revelação. O grande erro dessas seitas que nós falamos aqui, tanto do Testemunho de Jeová, como dos Mórmons, como do Adventismo, é essa crença de que existem pessoas mais iluminadas, ou continuam sendo iluminadas, não só para falar a palavra de Deus, mas para falar em nome de Deus. Como é o caso, por exemplo, da Igreja Católica também, por meio do seu Papa. O Papa, ele abre mão da Bíblia a hora que ele quer. Assim como os Mórmons abriram mão da Bíblia para escrever a sua própria Bíblia. Os Testemunhos de Jeová abriram a mão da Bíblia para escrever a sua própria Bíblia. E assim por diante. Então nós temos que tomar esse cuidado. Não existe mais nenhuma revelação nova. A revelação que é nova e eficaz para nós está contida, escrita, inspirada pelo Filho de Deus, que é a nossa Bíblia. Por último, o Adventismo, Testemunho de Jeová e Mórmons estão grosseiramente equivocados sobre Jesus. Ok? Essas são as nossas conclusões do capítulo 1 de Hebreus. Que o Espírito do Senhor possa falar ao seu coração. Continue lendo o livro de Hebreus. Desafio você a ler o livro de Hebreus. Vai lendo na nossa frente. Vou ler só o capítulo 1 porque vamos falar assim. Não, lê tudo. Vai lendo. Para quando nós formos avançando nesse estudo, você possa já estar familiarizado com a linguagem, você já está entendido e tudo mais, para ter mais clareza no nome de Jesus. Amém? Vamos orar então no nome de Jesus. Fique de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Vamos falar com Jesus, nosso Salvador, Rei, que Ele nos ligou ao Pai e nós somos suas criaturas. Ele está sentado à destra como Deus e ouve as nossas orações e intercede por nós. Vamos falar a esse Deus maravilhoso. Soberano Deus, obrigado, Jesus, por esse momento de aprendermos sobre a Tua Palavra. Vermos a Tua pessoa, Senhor, nos salta aos olhos, Senhor, a alegria e o júbilo de podermos, Senhor, contemplar que o Senhor nos amou de tal maneira que veio nos resgatar, que veio e nos amou, que o Senhor trouxe para nós salvação, que trouxe para nós amor. E sabendo a Tua essência, Senhor, nós podemos nos desviar de todo o erro e irmos em direção ao Senhor, que é dono de toda a verdade e é suficiente. Nos ensina, Senhor, a sempre honrar ao Senhor e saber que o Senhor não deixou outros intermediários entre nós e Ti, mas só existe o Senhor, e o Senhor é o que nós podemos falar nesse momento, e esse privilégio nos abunda em alegria no nosso coração e na nossa mente. Obrigado, Senhor. Ministra os nossos corações, para que possamos Te louvar e Te render louvores e gratidão, no nome de Jesus. Amém.